Bom dia, irmãos. Graça e paz de nosso Senhor Jesus a todos nessa manhã. Que nessa manhã nós possamos estar com a disposição de louvar o nome do Senhor, com a disposição de aprendizado, com a disposição de podermos prestar um culto ao Senhor. Eu queria convidar os irmãos a fecharem os seus olhos. Nós vamos orar pedindo a direção de Deus nesse tempo, para que Deus fale conosco, através das músicas, através do ensino, através da pregação, para que a gente saia daqui edificados pela palavra de Deus. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor Deus, nessa manhã, por mais uma boa oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos estar na tua casa, de podermos, ó Deus, ter liberdade, Senhor Deus, para ler a Tua palavra, ter liberdade de falar com o Senhor nessa hora. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor cuidou de nós nessa semana, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos deu saúde, o Senhor deu direcionamento nas nossas vidas e a oportunidade de estarmos aqui. Aceite, Senhor Deus, o nosso culto nesta manhã, aceite a nossa adoração e fale aos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no Salmo 108. Salmo 108, eu vou estar compartilhando com os irmãos os 5 primeiros versículos do Salmo 108. E assim já convidando os irmãos para um tempo de louvor, de adoração nessa manhã. Nós não estamos tendo a transmissão ao vivo, mas está gravando, né? Então depois os irmãos vão poder também rever, se quiserem. Os outros irmãos que não estão terão oportunidade ainda de participar desse culto no outro momento. Salmo 108, os primeiros 5 versículos, diz assim a palavra do Senhor: Meu coração está firme, ó Deus, cantarei e louvarei, ó glória minha. Acordem, harpa e lira. Despertarei a alvorada. Eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos. Cantarei louvores entre as nações. Porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus. A tua fidelidade alcança as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Estenda-se a tua glória sobre toda a terra. Interessante que o salmista, ele meio que dá uma ordem aos instrumentos, né? Acorda, ó harpa, acorda, ó lira, né? E se a gente for pensar em nós como instrumentos de Deus nessa manhã, é um chamamento para a gente também, para que a gente esteja nesse momento aqui desperto, com a disposição de louvar, de bendizer o nome do Senhor. Então nós vamos louvá-lo nessa manhã, que todos estejam de fato esperançosos e com boa disposição para isso. Amém? Convido os irmãos a ficarem de pé para esse tempo de louvor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia
Os irmãos, nesse momento, têm a oportunidade para depositar os dízimos e ofertas no gasofilácio. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Os irmãos podem se assentar. Obrigado, Felipe. Uma palavra ainda sobre a escola bíblica. Nós estamos ainda num período de ajustes de material, de algumas questões aí que precisam ser resolvidas, mas pelo menos 2 salas a gente tem, que já é uma maneira também da gente já ter menos aglomeração, né? Então, pelo menos a sala aqui, uma sala aqui comigo e uma sala com o pastor, né? Pelo menos essas 2. Então, se você não tiver professor na tua sala ainda, é por questão de material, por questão de organização, mas até o final do mês de janeiro, acredito que a gente coloque tudo em ordem para que a gente tenha de volta mais efetivamente os nossos estudos de escola bíblica. Eu queria ver nessa manhã se tem alguém que fez aniversário nessa semana, para que a gente possa estar orando por você, se você fez aniversário, se você completou mais um ano também de casado, quiser vir aqui à frente para a gente orar, se tem alguém aqui, a gente vai estar orando. Um momento também de gratidão a Deus pelo cuidado. Se não tem, eu já convido o pastor, já passo a palavra para ele, então, nessa manhã. Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Jesus a todos. Eu garanto que a nossa escola vai estar organizada primeiro que a vacina, tá? Então, os irmãos fiquem tranquilos que a nossa escola bíblica vai ser organizada mais rápido que vai sair a vacina. Porque agora parece que a disputa é com a data que vai sair a vacina, né? Quem sai primeiro. E nós vamos sair na frente, se Deus quiser, viu, irmãos? Hoje de manhã eu queria ler com os irmãos Filipenses, capítulo de número 3. Carta de Paulo Apóstolo aos Filipenses, capítulo de número 3. Se você puder abrir a sua Bíblia. Nós vamos refletir lá hoje de manhã. Queria agradecer aos irmãos que oraram por nós. Nós fiz uma viagem mais a Cláudia, em Goiás, para ver meu pai, meus filhos, netos que estavam lá. E o Senhor nos conduziu na ida, na volta, nos guardou.
E louvado seja o Senhor e muito obrigado por aqueles que intercederam por nós. Filipenses capítulo 3, a partir do verso de número 1. Eu peço que você me acompanhe na leitura da Bíblia Sagrada. E eu leio na NVI, a Nova Versão Internacional. Diz assim: finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos circuncisão, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu tivesse razões para tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Bom, os irmãos sabem, nós estamos na 3ª meditação com esse tema que está aqui em cima, melhor do que antes. E a ideia desse tema é que nós não podemos desperdiçar tudo aquilo que vivemos na pandemia, não podemos desperdiçar nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma privação, o nosso mundo que se encolheu, o nosso mundo que ficou um pouco menor, esse isolamento, essa questão de não poder abraçar, essa questão de não poder cumprimentar, essa questão do distanciamento, tudo isso que foi necessário, que foi orientado, tudo aquilo que acarretou para nós problemas, pessoas que perderam empregos, outras que perderam suas rendas, tudo isso não pode ser em vão. Seria um desperdício a gente passar por tudo que está passando e não se tornasse alguém melhor do que era antes. Então, acredito que é um momento de reflexão, da gente olhar para a nossa vida, para as nossas circunstâncias e perceber que, passando pelo que nós passamos, nós deveríamos ser melhores. Hoje é a 3ª reflexão que eu faço a respeito disso. A primeira reflexão minha, pode passar mais um, foi que Deus espera que eu esteja dando fruto. Nós meditamos no Evangelho de João, capítulo de número 15, e nós podemos perceber naquela meditação que Deus espera que nós estejamos produzindo fruto. Deus é o agricultor, Ele é o dono da lavoura, e como proprietário, como dono, e diz a palavra de Deus pela boca de Jesus, que Ele avalia a sua videira, Ele avalia a sua produção, e nessa avaliação Ele toma algumas atitudes, algumas decisões. O agricultor, ele poda alguns para que deem mais frutos, e corta outros e lança fora porque não tem dado fruto. Então, nós vimos que Deus espera uma coisa de nós, Deus espera que nós estejamos dando fruto. Nós vimos também domingo passado, aqueles que me acompanharam, olhando para a vida de Caim e de Abel, que o Caim queria fazer as coisas do jeito dele, porque, afinal de contas, ele é Caim, ele é o Deus que ajuda fora do jardim, e ele vai descobrir, andando com Deus, que as coisas não são do jeito dele.
Dentro do jardim, Adão e Eva achavam que as coisas poderiam ser do jeito deles e tomaram a decisão de comer do fruto daquela árvore que Deus disse para não comer. Deus expulsa Adão e Eva do jardim para dizer, olha, aqui no jardim quem manda sou eu, aqui as coisas é do meu jeito. Mas também Deus está dizendo, fora do jardim, quem manda também sou eu e as coisas também é do meu jeito. E o Caim não pode fazer o que quer. Quer dizer que nós também não podemos fazer o que nós queremos, as coisas não têm que ser do nosso jeito, as coisas têm que ser do jeito de Deus. E tudo isso que nós estamos meditando, ele é como se fosse um alicerce para uma construção, uma base para aquilo que ainda vem por aí, pelos temas relevantes da nossa vida e que nós deveríamos ser melhor do que fomos antes. Então, a gente, nessas meditações, ela serve como se fosse um pilar, como se fosse uma estrutura que sustenta tudo o resto. E hoje o tema é esse, os nossos valores. Por que os nossos valores? Os nossos valores é aquilo que mantém o nosso mundo de pé. O que que mantém o teu mundo de pé? O que que confere valor à tua vida? Quais são as coisas que contribuem para valorizar a tua vida? Pense assim, o que é que você tem, que com isso que você tem, você se sente assim valorizado, e sem essas coisas você se considera sem valor? O que é? O que confere valor a você? O que é que você tem, que quando você tem, você acredita que por causa disso vale alguma coisa? Por quê? Bom, porque nós somos mais valiosos com elas. Nós consideramos que isso que nós temos confere valor a nós. E se a gente não tiver isso, bom, nós nos sentimos desvalorizados, a gente sente que não tem valor sem essas coisas. Nós somos menos valiosos sem elas, né? Então, a grande questão é, o que é que faz você se valorizar? O que é que você tem, que você se sente valorizado porque tem isso? No que você se agarra, que se agarra porque você acha que isso confere valor à sua vida. São as coisas que nós temos, e quando nós a temos, nós nos sentimos valorizados, e tem aquelas coisas que quando nós não a temos, nós nos sentimos assim com menos valor, porque nós acreditamos que essas coisas nos conferem valor, nos dá valor à nossa vida. Ou se você preferir também, para entender o meu raciocínio, é aquilo que nós temos, que faz com que a nossa vida valha a pena. O que é que você tem na tua vida que você diz assim, vale a pena viver por isso? E sem isso, não vale a pena viver. Sabe, irmãos, por que eu falo isso? Porque o valor da nossa vida, o valor que nós mesmo damos à nossa vida tem a ver com aquilo que nós valorizamos, com aquilo que nós damos valor. É aquilo que nós temos, que nós falamos assim, vale a pena viver, vale a pena continuar vivendo, porque eu tenho isso. É quando a gente se levanta para dizer assim, olha, vale a pena eu continuar lutando, vale a pena eu continuar vivendo, vale a pena eu continuar enfrentando os problemas, as crises que eu estou enfrentando por causa disso aqui. Algumas pessoas podem falar assim, não, para mim o que me confere valor é a minha família, o que me mantém de pé, a minha estrutura toda tem a ver com a minha família, e sem a minha família eu me sinto menos desvalorizado. Alguns podem falar assim, não, o que mantém o meu mundo de pé é o namorado, é o relacionamento que eu tenho, e sem isso aqui eu não sei como seria da minha vida. Algumas pessoas podem falar, não, o que confere valor para mim, para a minha existência, são os diplomas que eu já tirei, são os cursos que eu já fiz, é as minhas pós-graduações, é o meu mestrado, é o meu doutorado. Para algumas pessoas, o que confere valor para elas é o emprego que tem, e a gente vai somando tudo isso.
Porque a gente tem um monte de coisa que nós, tendo essas coisas, nós nos sentimos valorizados porque nós temos essas coisas. No caso do apóstolo Paulo aqui, tem um monte de coisa que o apóstolo Paulo traz na biografia, e ele mesmo fala, que essas coisas que ele tem, que elas agregam valor à sua vida, que ele se sente valorizado por causa dessas coisas. E a respeito dessas coisas, lá no versículo de número 7, o apóstolo Paulo vai dizer assim: mas o que para mim era lucro, tudo aquilo que eu considerava assim, que agregava valor para a minha vida, tudo aquilo assim que mantinha o meu mundo de pé, eu passei a considerar tudo isso como perda. Passei a considerar tudo isso como se fosse um esterco, e tudo isso por causa da pessoa de Jesus. Aí ele, lá no versículo de número 8, pode passar mais um, ele vem e acrescenta, né, que ele abriu mão de todas as coisas na sua vida por causa de Jesus Cristo. E ele está dizendo, não é mais do que isso, é muito mais do que considerar todas as coisas como perda. Eu considero tudo perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Tudo aquilo que mantém meu mundo de pé. O Paulo está dizendo assim, que todas as coisas que ele valorizava, todas as coisas que agregava valor à sua vida, ele deixou de lado. E deixou de lado por quê? Bom, ele deixou de lado porque ele percebeu que não tinha valor nenhum tudo que ele tinha comparado ao Supremo, à possibilidade do conhecimento de Cristo, o Senhor. Ele considerava tudo como esterco comparado a Jesus Cristo. Nos versículos seguintes, versículo 13 e 14, ele vai dizer, eu estou fazendo uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo, eu larguei tudo para trás por causa de Jesus. Tudo aquilo que agregava valor à minha vida, eu deixei por causa de Cristo. Eu deixei para trás. E ele vai dizer, lá no versículo de número 21, encerrando esse raciocínio dele, ele vai dizer, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que todas as coisas, todas, estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Eu acho isso extraordinário. Todas as coisas estão debaixo da autoridade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, essas coisas que o apóstolo Paulo está dizendo, que considera como esterco, que largou tudo, isso e aquilo, né? Que coisas são essas? Ele está falando assim de coisas que são valiosas para ele, que davam valor à vida dele. Que ele tendo elas, ele se sentia assim alguém valorizado, dava sentido para a sua existência, explicava a pessoa que ele era, era aquilo que ele considerava assim que vale a pena viver, é aquilo que para Paulo deixava o mundo dele de pé. Ele está falando de valores pessoais que era agregado à sua identidade. E tudo aquilo que ele tinha, ele está dizendo, isso aqui vale a pena viver, isso aqui valoriza a minha pessoa, e são essas coisas assim que eu gosto muito delas. Agora, o que Paulo valorizava? Que ele diz assim, eu deixei tudo por causa de Cristo, aquilo lá, quando eu encontrei Cristo, aquilo passou a não ter valor nenhum. O Paulo está falando do quê? O que ele tinha na vida que agregava valor a ele? O que ele tinha que deixava o mundo dele de pé? O que ele tinha na sua vida pessoal que o mantinha assim, olha, diante da sociedade, diante do mundo, como alguém que se sentia valorizado. Tudo isso o apóstolo Paulo fala para a gente no versículo 5 e no versículo de número 6. Quem é o Paulo? Paulo, o que confere valor à sua vida? O que é que te sustenta? Por que você se sente valorizado? Quais são as coisas que você tem? Que tendo essas coisas, você se sente alguém de valor. O Paulo diz assim, bom, eu era alguém circuncidado no 8º dia. Eu pertenço ao povo de Israel. Eu pertenço à tribo de Benjamim. Eu não sou um hebreu misturado. Eu sou hebreu de hebreu.
Eu não tenho sangue de samaritano, de gentil correndo na minha veia. Não, eu sou hebreu dos hebreus. E enquanto a Torá, a interpretação da lei, eu sou um fariseu, eu sou zeloso. E quando a igreja se levantou contra a lei, porque eu sou um fariseu zeloso pelas escrituras, eu persegui a igreja. Quanto à justiça, quanto àquilo que diz a lei, eu sou irrepreensível. Paulo está dizendo, essas coisas, todas essas coisas me davam valor à minha vida. Paulo está falando das suas raízes étnicas, os seus vínculos com o seu povo. Eu fui circuncidado, eu sou do povo de Israel, entendeu? Eu não sou gente misturada, sou hebreu dos hebreus. Paulo começa a falar do seu status. Eu sou alguém que pertence à tribo de Benjamim. Bom, por que status? Porque a tribo de Benjamim era a tribo elite de Israel. Era aqueles primeiros que se levantavam quando havia guerra. O grito de guerra, quando Israel ia para a guerra, é todos junto com Benjamim. Porque os benjaminitas são assim. Eles é o povo de elite de Israel. Quanto à lei, Paulo está dizendo, eu sou zeloso por ela. Eu não tenho uma religião superficial. A minha religiosidade, ela é assim, de forma muito profunda. E tão zeloso eram os fariseus que Jesus os criticou. Porque vocês se excederam no zelo. Paulo era alguém que se considerava justo e irrepreensível. E ele está dizendo, todas essas coisas que nós estamos lendo aí no versículo 5 e 6, que dava valor para a minha vida, que mantinha o meu mundo de pé, que conferia valor à minha identidade, eu considerei como perda. A gente poderia perguntar assim para o Paulo, Paulo, quem é você? O Paulo ia dizer para a gente, eu sou hebreu do hebreu, cara. Eu não sou povo misturado, não. Eu sou sangue puro, entendeu? E tem mais, eu sou da tribo de Benjamim, eu tenho status, eu sou da tribo de elite de Israel. Em relação às escrituras, à área da espiritualidade, eu sou zeloso, eu sou um fariseu. E sabe do que eu me orgulho? Eu me orgulho porque eu sou justo e irrepreensível. Não existe ninguém que venha chamar a minha atenção. Eu sou alguém de valor, eu não sou qualquer coisa, não. Agora, tudo isso aí confere valor pessoal à minha vida. Tudo isso dava valor à vida pública de Paulo. Tudo isso dava valor à vida que ele desempenhava e o trabalho que ele desempenhava na sociedade de Israel. Então, logo, essas coisas todas aqui que davam segurança para a vida de Paulo, que conferia valor à sua existência, que mantinha o mundo dele de pé, ele está dizendo assim, bom, eu considerei tudo isso como nada. Quando? Bom, quando eu conheci Cristo. Tudo isso que sustentava a minha vida, no privado e no social. Tudo isso que me trazia renda, tudo isso que fazia parte dos meus recursos. Tudo isso que me sustentava na vida. Tudo isso que mantinha o meu mundo de pé. Eu considerei como perda. Tudo isso que eu me agarrava. Eu falei, isso não é nada comparado a Cristo. Mas tudo isso mantinha o mundo do Paulo de pé. Tudo isso mantinha o mundo dele em ordem. Tudo isso sustentava a vida dele. Tudo isso fazia com que a sua vida valesse a pena ser vivida. Então, a minha pergunta, olhando para Paulo, hoje está feia a minha garganta, irmão. O negócio hoje está difícil, né? Tudo isso que fazia a vida de Paulo valer a pena, irmão, ele falou assim, eu considero como perda. Então, a minha pergunta hoje, quando eu comecei a minha fala, é, o que mantém o teu mundo de pé? Assim, de verdade, pensa, o que você considera valioso para você mesmo, e você considera isso valioso porque isso atribui valor à tua vida. Que é que você tem, que entendo isso que você tem, possuindo o que você possui, você se considera valioso porque as tem.
E é por causa disso que você diz assim, vale a pena viver. No caso do apóstolo Paulo, a gente sabe o que é. Eu sou alguém circuncidado, 8º dia, eu sou do povo de Deus. Eu sou da tribo de elite de Israel. Quanto à lei, eu sou fariseu, eu sou zeloso, eu sou alguém irrepreensível. Agora, no nosso caso, irmãos, vivendo no século XXI, o que confere valor à nossa vida? É assim, ó, o que é que você tem na tua identidade em você? Porque você tendo isso, você acha que as pessoas te admiram porque você tem isso. O que agrega valor à tua existência? O que você tem de valor que você acredita que quando você precisar, essas coisas vão valer a pena, elas vão te sustentar? Quais os recursos que você tem na tua biografia que vale a pena você lançar mão delas, e principalmente quando as coisas estiverem ruins, quando você estiver vivendo um tempo difícil? Quais são as coisas, os pilares que mantêm o teu mundo de pé? Se pergunte. Eu sei que tem um monte de coisa que a gente pode pensar nisso. Alguém pode estar dizendo, a minha família que mantém o meu mundo de pé, mas você sabe que nós perdemos pessoas queridas. Você sabe que pessoas da nossa família vão embora. A gente sabe que pessoas queridas partiram. Nós já experimentamos isso, que tudo isso que se mantém o nosso mundo de pé vai ser um pouco problemático, porque um dia vai nos faltar. Agora, o nosso mundo, a nossa cultura, e isso tem a ver com o mundo aí fora, um mundo pagão, sem Deus, sem o conhecimento de Deus, valoriza algumas coisas, e eu vou citar 3, mas isso tem a ver com a cultura secular, não tem a ver com os discípulos de Jesus, não tem a ver com a vida dos crentes. Tem a ver com a cultura secular, tem a ver com o mundo, não tem a ver conosco. O que a nossa cultura valoriza, mas valoriza muito? Eu coloquei 3 coisas aqui. Primeira coisa que a nossa cultura valoriza muito são os bens materiais. Nós vivemos numa sociedade de consumos e nós somos um povo consumista. Inclusive, nós vivemos um tempo de consumo exagerado. Todo dia, seja na mídia, seja em jornal lido, na imprensa impressa, seja nas redes sociais, alguém está dizendo para nós que quanto mais coisas nós tivermos, quanto mais bens materiais nós adquirirmos, quanto mais coisas nós tivermos capacidade de comprar, mais a nossa vida vai valer a pena. O mundo está tentando nos convencer isso, que essas coisas, que adquirir bens, que adquirir coisas, isso aí é muito importante. Se você tem capacidade de consumo, então você é alguém de sucesso. Se você tem capacidade de consumir, de comprar coisas, você é alguém que está prosperando. Você vai ser alguém na vida. O mundo tenta falar isso. É só você comprar. Porque você comprando, você percebeu que quando você compra, você se sente valorizado. Ah, brigou com o marido, dá o cartão de crédito para ela. Mesmo que não tenha saldo nenhum, mas dá, entendeu? Porque vai comprar, você vai se sentir valorizado assim comprando. As campanhas de publicidade, elas são ridículas e para mim chegam ao ponto de ser ofensivas. Por quê? Porque toda propaganda, presta atenção nas falas publicitárias, todas elas tentam mostrar para nós que nós valemos o tanto que nós temos, que nós valemos o tanto que nós temos capacidade de comprar. Olha no refrão das mídias sociais para você ver. E sabe qual é o problema? Nós acreditamos mesmo. A gente acredita que se comprar mais um par de sapato vai se sentir valorizado. Isso vai agregar valor a nós. A gente começa a pensar isso mesmo. A gente começa a pensar, se a gente conseguir comprar mais uma casa, que isso vai fazer com que as pessoas nos admirem, que vai fazer com que as pessoas nos valorizem. Então, você é alguém que tem valor? Sim, você tem valor, mas dependendo da casa que você mora. Você tem valor dependendo do carro que você tem. O teu valor está ligado com a roupa que você está vestindo, entendeu? O teu valor está ligado ao lugar que você almoça. Afinal de contas, chega no domingo, qual é o restaurante que você almoça? Se for que nem o irmão Daniel no Grill, você é alguém assim, tranquilo.
Você vale o tanto, até pelo lugar que você sai para almoçar, para comer uma pizza. Você foi comer uma pizza onde? Ah, se foi ali na Paulo VI, então você é uma coisa. Mas se por acaso foi para o lado da Vila Tião, meu filho, aí a coisa é diferente, entendeu? É assim, se você não está podendo comprar nada, você é um Zé Ninguém. Eu vou repetir, Zé Ninguém. E ninguém quer se associar com Zé Ninguém. Ninguém quer ter amizade e relacionamento com Zé Ninguém. Por quê? Porque o Zé Ninguém não consome. O Zé Ninguém não vai no restaurante, o Zé Ninguém não vai na pizzaria. O Zé Ninguém não compra nada. O Zé Ninguém trabalha para viver. O Zé Ninguém não frequenta os círculos da sociedade, aonde o povo sai à noite de sábado, entendeu? Para resumir assim, você é alguém que tem crédito, então você é alguma coisa. Ah, você tem carro, você é alguma coisa. Você tem um terreno, você tem uma casa, então você é alguma coisa. Isso aí está agregando valor à sua vida. Agora, se você não tem nada disso, bom, então você é um Zé Ninguém. Ninguém vai se interessar por você. Inclusive, nem eu quero me associar com você por causa disso. Mas isso é o mundo. Onde o valor de uma pessoa está associado com as coisas que ela tem. E o mundo fica tentando a gente a consumir mesmo, porque senão a gente vai ser alguém sem valor, a gente vai ser um Zé Ninguém. O mundo valoriza muito isso, irmãos. O mundo também valoriza uma outra coisa, posição social. Posição social, meu filho, status. Opa! O que é o status? A sua posição social, a sua posição, aquilo que você faz para o bem da sociedade. É mais ou menos assim, você é alguém importante para a sociedade, de Franca? Você faz alguma coisa importante? Porque se você não faz uma coisa importante, você é alguém que não vale a pena não, hein? Você não vale muita coisa. Você tem que fazer alguma coisa que contribui para o bem da sociedade, senão você não é importante. Isso é tão verdade que você já percebeu? Talvez não, mas você perceba assim que a gente começa a apresentar os nossos filhos ou até a nós mesmos, pelos títulos ou diplomas que a gente tem. Esse aqui é meu filho, dentista. Aquele ali é meu filho, advogado. Aquele lá é o meu pai, é o doutor fulano de tal, você sabia? Aquele lá é meu pai, ele é o pastor da PIB. Quem que é? Zé Ninguém, meu filho. Pastor da PIB não... Mas a gente começa a apresentar a nós mesmos e os nossos filhos pelos diplomas que eles tiveram. Pelos cursos que eles fizeram, irmãos. Esse aqui é meu filho, hein? Desculpa aí. Que coisa, irmãos. Você já percebeu como é que os pais estão agredindo os seus filhos? E há muito tempo. Sabe como é que os pais, nos dias de hoje, estão agredindo os filhos? Eles chegam para o filho ou para a filha e dizem assim, você não vai ser ninguém na vida, hein? Você não vai dar em nada. Porque para você ser alguém na vida, você tem que conseguir aí um curso, você tem que ser alguém, entendeu? Você tem que ter um diploma. Eu preciso olhar para você e falar, isso aqui é meu filho, isso aqui é minha filha, é dentista, é médica, viu? Agora, quando percebe que o filho não vai para as faculdades, não está indo para nada disso, uma forma que os pais têm agredido os seus filhos é dizer, você não vai virar nada. Você não vai ser ninguém. Imagina um menino escutando isso. Como assim, pai? Eu estou aqui como eu não sou ninguém? O senhor não está me vendo aqui na sua frente, não? Como assim eu não sou ninguém? A coisa é mais ou menos assim. Se você não tem formação, se você não tem emprego, se você não tem uma formação decente, se você não tem um emprego decente, se você não tem um salário decente, então logo você não é ninguém. Mas isso é com o mundo, não é com o povo de Deus. Se você não estuda, se você não tem uma pós-graduação, se você não tem um mestrado, bom, então você não é ninguém. Você não tem status. Você não vai fazer nada de importante nessa vida. O mundo faz isso.
O mundo procura se estruturar também nos relacionamentos. E esses relacionamentos que valorizam a gente porque nos relacionamos com essas pessoas. Tem a ver com as pessoas que nós conhecemos. Você não conhece o fulano? Puxa, desculpa aí, mas eu conheço. Tirei uma selfie, inclusive, com ele outro dia. O cara nunca foi na casa dele. Nunca almoçou com ele. Nunca bateu um papo. Mas tira uma selfie, porque se eu tirar uma foto perto dele, eu vou me sentir valorizado. Você viu? Meus relacionamentos, como é que estão? O cara tira a foto perto de um... Fala um cara famoso, irmãos. Não, misericórdia, Senhor, esse não. Eu pensei o nome aqui. Vamos colocar o Pelé, está perto de morrer mesmo. Vamos colocar o Pelé, né? O cara tira uma foto ao lado do Pelé. Tira uma foto para mim. Bateu uma selfie, eu e o Pelé. Aí ele pega aquela foto dele com o Pelé e põe lá na cabeceira da cama dele. Não, lá na televisão, perto da televisão, na sala, assim, para todo mundo chegar na casa dele e ver que ele tirou uma foto ao lado do Pelé. Coloca lá no Zap, nas redes sociais, no Facebook, né? Pelé nem sabe que o cara existe. Pelé nem sabe da vida dele. Mas ele acha que se colocar essa foto nas redes sociais e as pessoas virem ele ao lado lá do Pelé, que isso vai agregar valor à vida dele. Por quê? Porque, puxa vida, tirou uma foto ao lado do Nicodemos, hein? Você tirou uma foto ao lado do Porsche, hein? Porsche nem sabe de ser. Mas se eu postar uma foto dessa, as pessoas vão me admirar. Então eu tenho que ser visto ao lado dessas pessoas. Eu tenho que ser visto ao lado de alguém que me confere valor. Olha lá, o fulano de tal conhece Pelé, você viu? Irmãos, o importante não é quem a gente é. O importante não é quem nós conhecemos. Mas a gente fica doido para conhecer, eu preciso conhecer. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que o importante não é quem nós conhecemos. O importante é quem nos conhece. Por exemplo, Jesus diz assim, eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço. O importante é ele me conhecer. A questão não é se eu conheço Cristo. A questão é se Jesus me conhece. Porque a questão no juízo final, segundo Jesus, na boca dele, em Mateus capítulo 7, é que muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor. E sabe o que Jesus respondeu para eles? Eu nunca vos conheci. Jesus, mas eu estudei, eu fiz teologia, mas eu não sei quem você é. Senhor, mas eu tenho todas as informações, mas eu não te conheço. Não te conheço. O importante é se as pessoas não conhecem. Eu sou filho do fulano de tal. Grande coisa. Eu sou pai do Beltrano. Tá? E daí? Eu sou casado com fulano de tal. Sério mesmo? O mundo entendeu que os relacionamentos atribuem valor à pessoa, atribuem valor para quem se relaciona, que as pessoas do nosso círculo de relacionamento têm que ser pessoas importantes, pessoas que conferem valor a nós, irmãos. Mas isso é o mundo. É o mundo. Porque se eu estiver ao lado de alguém que é valioso para o mundo, as pessoas vão achar que eu sou valioso também. Mas isso é o mundo. O mundo acredita que, dependendo da pessoa que estiver do nosso lado, o valor que é atribuído a essa pessoa que está do nosso lado vai ser atribuído também a nós. Não adianta você ir para pelado com a camisa do Neymar, mas você é caneleiro, entendeu, irmão Daniel? Não adianta, irmão. Não resolve. Olha, tem muito pai, tem muita mãe com crise com seus filhos, crise com a filha, e não é porque esses pais têm preocupações com o futuro dos seus filhos, com o futuro das suas filhas, mas são pais que estão em crise com seus filhos por medo, por ficar pensando do que vão pensar deles. Deles, pais, tendo um filho como esse. Pai preocupado com o filho? Não, está com crise com o filho, sabe por quê? O que vão pensar de mim tendo um filho que nem esse? O que vão pensar de mim tendo uma filha que nem essa?
Mas não é preocupação com os filhos. Não é. Os pais querem que os seus filhos sejam alguém na vida por causa deles. Mas isso é o mundo. O meu filho tem que ser alguém na vida para que a sociedade veja. Eu sou pai do fulano de tal, da fulano de tal. E isso, irmãos, é cruel. É cruel lá no mundo, mas isso não acontece com o povo de Deus, não acontece na família de Deus, isso não acontece com os crentes, com os discípulos de Jesus, é lá fora. E os discípulos de Jesus, como é que vence essas coisas todas? Como é que vive os discípulos de Jesus? O apóstolo Paulo vai falar no versículo de número 20, pode passar mais um, por favor? Ele vai dizer alguma coisa muito interessante em Filipenses 3. Ele vai dizer, a nossa cidadania, porém, está no céu. Paulo está dizendo, nós somos um povo diferente. Nós somos gente do céu, entendeu? Nós não somos desse mundo, dessa cultura aqui, nós somos cidadãos do céu. Nós valorizamos coisas diferentes que o mundo valoriza. O apóstolo Paulo, no versículo 20, está fazendo um contraste entre aquelas pessoas que ele vai dizer no versículo 19, cujo Deus deles é o ventre, é o estômago. Ele vai dizer, e nós que somos conhecidos de Deus, nós somos um povo de um outro naipe, nós somos os discípulos de Jesus, nós não ficamos assim, pensando nas coisas da terra, nós somos cidadãos dos céus, nós pensamos nas coisas da eternidade, nós vivemos aqui nesse mundo, nós vivemos aqui nessa terra, mas nós somos cidadãos de uma outra pátria, nós somos cidadãos de um outro mundo. A nossa escala de valores é diferente. Se a gente fosse perguntar para o apóstolo São Paulo, depois que você teve um encontro com Cristo, na estrada de Damasco, quais são as coisas mais valiosas que você tem na sua vida? O apóstolo Paulo responderia com o versículo de número 10. Ele iria dizer, eu quero conhecer Cristo, é o meu alvo, é isso que eu estou procurando, é isso aqui que eu estou correndo atrás, essa é a minha utopia, esse é o meu projeto de vida, eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição. Traduzindo, o apóstolo Paulo está dizendo, eu quero ter um encontro com Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero morar na casa dele, eu quero conhecer aquele que é mistério, eu quero conhecer o grande eu sou, eu quero conhecer aquele que habita em luz inacessível, eu quero me encontrar com Deus. Paulo, o que é que você valoriza? O conhecimento de Deus. Tudo para mim é esterco, pela possibilidade de conhecer Deus, de conhecer a Cristo. Assim, no versículo de número 8, ele vai dizer, eu considero tudo como perda. Com essa expectativa, com essa grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. Paulo vem e coloca pai, coloca mãe, filho, ele coloca amigo, trabalho, carro, ele fala, tudo isso para mim é perda. Eu coloco isso tudo como possibilidade de perda para me conhecer a pessoa de Cristo. Paulo está dentro daquilo que a Bíblia Sagrada nos orienta e nos exorta. Quando Deus chega para o povo dele, por meio do profeta, e diz assim, vocês me encontrarão. Ou seja, vocês vão me conhecer quando vocês me buscarem de todo o coração. O problema é que nós vivemos num tempo que nós buscamos a Deus porque nós tememos perder algo que nós temos. A gente busca a Deus porque tem medo de pegar coronavírus. A gente fica buscando a Deus porque tem medo do dinheiro não dar no final do mês. A gente busca a Deus porque precisa de provisão. A gente busca a Deus, mas não busca a Deus porque Ele é, porque quer conhecer a Deus. A gente busca a Deus pelo aquilo que nós esperamos que Deus esteja nos dando, nos proporcionando. A gente busca a Deus com medo de perder alguma coisa. Paulo não. Paulo está dizendo, eu quero é Cristo, só isso. Por que, Paulo? Porque é isso que agrega valor à minha vida agora, o conhecimento de Cristo. O resto, para mim, é tudo perda. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32, o escritor sagrado vai dizer, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Nosso mundo está cheio de pessoas que conquistaram muita coisa. Nosso mundo está cheio de gente que
conquistaram status. Nosso mundo está cheio de gente que conquistou relacionamentos grandiosos. Nosso mundo está cheio de gente que conquistou dinheiro até não querer mais, mas são gente maldosa, asquerosa, arrogantes, egoísta e mais. E que o Senhor conceda a essas pessoas lugar de arrependimento, segundo diz a Bíblia Sagrada. Porque apesar dos destaques que elas ocupam na sociedade, elas só se preocupam com elas mesmas, elas são más. O que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente eu quero que Cristo faça a diferença em mim, eu quero fazer diferença por causa de Cristo. E se eu tiver que sofrer, que padecer, participar dos seus sofrimentos, não tem problema nenhum. Paulo, o que é que mantém o seu mundo de pé? Paulo, o que é que confere valor à sua vida agora que você teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, depois que você se converteu? Ele responde lá em Atos capítulo 20. Ele olha, eu não me importo, eu não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. É isso que mantém o meu mundo de pé, entendeu? Por isso eu, hoje de manhã, encorajo você a colocar o seu coração, a sua consciência, diante de Deus. E que você possa fazer essas perguntas para você mesmo. Que perguntas? O que é que mantém o seu mundo de pé? Quais são as coisas realmente que têm valor para você? O que é que você possui? E porque possui, acha que isso agrega valor à tua vida. Afinal de contas, se pergunte. O que é que faz no dia de hoje a minha vida valer a pena? E junto com essas perguntas, sabe uma outra pergunta que você deveria fazer também? Essas coisas que eu possuo, que eu acho que agrega valor à minha vida, elas realmente têm valor em si mesmo. Essas coisas, se eu perdê-las, eu continuo sendo a mesma pessoa. Essas coisas que eu possuo, que eu acho que agrega valor à minha vida, elas têm algum peso na eternidade? São perguntas, irmão. Vou fazer a mesma pergunta de outro jeito. Se pergunte assim: o quanto de fato você se vê como filho de Deus? Olhe para você e o quanto de fato você se vê assim: eu sou filho de Deus. Agora se pergunte também assim: o tanto de fato que eu estou me vendo como filho desse mundo, filho dessa cultura. Afinal de contas, eu sou filho dessa cultura? Ou eu sou filho de Deus? Talvez você possa estar vivendo um tempo difícil, de angústia, porque não alcançou tantas coisas que queria alcançar, e não ter essas coisas que você queria alcançar te faz se sentir pequeno, diminuído, e em algum momento acha que se não tiver essas coisas, não vale nem a pena continuar vivendo. Coloca isso diante de Deus, irmãos. Coloque. Eu oro a Deus. Eu peço a Deus que Ele possa te libertar dessas coisas que você valoriza tanto, mas que não tem a ver com a eternidade. Que Deus te abençoe. Pai Santo, muito obrigado pela manhã que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que veio a nós nessa manhã. E que pela interferência do teu Espírito Santo, Senhor, nós possamos nos ver mais uma vez como filhos desse mundo, dessa cultura, e que nós possamos também nos ver como filhos de Deus. Que teu Espírito, Senhor, nos ajude a perceber de quem nós somos filhos. Continue nos ensinando pelo teu Espírito Santo. Continue trabalhando a nossa mente e no nosso coração. E eu peço isso pelo nome de Jesus. Amém. Bem, Deus abençoe. Tem café da manhã. Para aqueles que vão ficar, tem 2 salas. Uma aqui dentro e outra lá no refeitório, tá bom? Deus abençoe.